Olá, saudações! Língua portuguesa, um momento para conversarmos sobre a nossa tão querida e amada língua portuguesa aqui no Aula em Casa Amazonas. E claro que vamos conferir o conteúdo de hoje. Vamos lá! Olha o que temos para a aula, é a aula 222, língua portuguesa, período composto por subordinação. E claro que nós escolhemos duas orações subordinadas para conversarmos, para apresentarmos para você, e você perceberá, com certeza perceberá, que ela faz parte do seu dia a dia. Então, o nome orações subordinadas parece algo assim, distante de nós, parece algo do outro mundo, mas na prática, na análise do texto, como nós vamos apresentar para você, com certeza perceberá que está no seu dia a dia. Por exemplo, vamos à primeira aí, que é a condicional. Olha o que temos. A condicional, por exemplo, está presente no seu, no meu, no nosso dia a dia. Nós precisamos entender aqui, primeiramente, que, olhe só o nome, oração subordinada adverbial condicional, nós temos que entender que ela, na prática, indica uma condição. Então, o nome, oração subordinada adverbial condicional, pode até causar certo espanto. Nossa, será que eu vou conseguir entender isso? Mas se você associar condicional à condição, fica bem mais tranquilo. Então, o nome é bem mais extenso do que, de fato, aquilo que nós devemos perceber. Condicional está relacionada a uma condição. E claro que ela será iniciada por conjunções ou locuções conjuntivas, que indicam condição. Então, guarde a informação. Oração subordinada adverbial condicional indica uma condição. E olha o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou destacar algumas para que você perceba como você faz uso delas no dia a dia. O desde que, estou destacando algumas. Olha aqui, o caso também é muito comum no nosso dia a dia. Então, além dela, nós temos outras, mas o se, o desde que e o caso são usados com bem mais frequência por nós. Olhe, se você vier, eu vou ajudá-lo. Se você vier. Agora observe o segundo destacado. Desde que você venha, eu irei ajudá-lo. Caso você venha, eu irei ajudá-lo. Então, estamos destacando três em especial. O se, o desde que e o caso. Então, quando nós falarmos oração subordinada adverbial condicional, um nome enorme, nós vamos lembrar de condição, uma condição. E nós estamos constantemente em contato com condições do nosso dia a dia. Seja com o se você vier, irei ajudá-lo. Desde que você venha, irei ajudá-lo. Caso você venha, irei ajudá-lo. Então, são as três, digamos assim, que nós usamos com certa frequência no nosso dia a dia, mas claro, nós estamos apresentando várias. E vamos então para o texto, para observar a condicional. Olha o que temos então aí. Último aviso, é o título, não é isso? O título é último aviso. E nós já começamos aqui com o caso. Claro que nós temos que observar, não é só o famoso decorar, não. Nós temos que observar se de fato o caso está apresentando uma condição. Além do caso, reforçando também, nós temos com muita frequência a presença do se também condicional. Então, caso alguma coisa me acontecer, olha que interessante, caso alguma coisa me acontecer, informem a família. Caso alguma coisa me acontecer, informem a família. Desde que alguma coisa me aconteça, informem a família. Se alguma coisa me acontecer, informem a família. Então, nós temos uma relação de condição e, com muita tranquilidade, nós conseguimos substituir pelo se. Então, observada a relação de condição, nós podemos dizer que, caso alguma coisa me acontecer, é uma oração subordinada, adverbial, condicional, porque nós temos a ideia de condição. Agora, claro, nós temos um texto e vamos explorar. Olha aqui, foi assim. Assim tinha que ser e esse processo de crescer tinha que vir dobrado. Esse medo de não ser. Olha a continuidade. Então,
Tinha que ser mistério esse medo de desaparecer. Um poema, por exemplo. E aqui novamente nós voltamos para a ideia de conjunção. Olha, condicional. Caso alguma coisa me suceder, vá que seja um indício, quem sabe, ainda não acabei de escrever. Então, caso alguma coisa venha me acontecer, eu não finalizei o meu poema. O que nós vamos guardar aqui então? Oração subordinada, adverbial condicional, se, caso, desde que, são usados com muita frequência, indicam uma condição. Condicional, condição, mas tem uma outra também muito interessante para nós, que nós vamos apresentar agora para você, e que também está presente com muita frequência no nosso dia a dia. Vamos lá. É a concessiva. Primeiramente, a condicional indica uma condição, e agora nós temos a concessiva. Ei, atenção! Condicional indica uma condição. Nós, com muita frequência nas condicionais, utilizamos o se e também utilizamos o caso, tá bom? Caso me aconteça alguma coisa, comunique à família. Agora nós estamos aqui diante das concessivas. Atenção que elas merecem uma atenção tão especial quanto a condicional, só que elas exigem um pouquinho mais no contexto para que sejam percebidas. Então, oração subordinada, adverbial concessiva. Olha que interessante, nós temos o quê? Um fato contrário. Condicional é condição, guarde a informação. Condicional é uma condição. Já a concessiva, nós temos um fato contrário. Uma ideia contrária. E olhe só a quantidade de conjunções ou locuções conjuntivas que nós destacamos aqui para você. Ó. Aqui, ó, observe. Quais delas, tem duas delas ou melhor, que são mais comuns aí no nosso dia a dia. O embora, por exemplo, é muito comum nós utilizarmos o embora. Olha, o embora. E é muito também nós utilizarmos o mesmo. E que pode ser também acompanhado do quê? Tá bom? O mesmo e o embora são ali as duas conjunções concessivas mais aplicadas por nós no dia a dia. Agora, pense, por favor, um exemplo em que o embora ou o mesmo indique um fato contrário. Pense, por favor. Claro que nós temos o conquanto, por mais que, posto que, ainda que também nós podemos destacá-lo com certa frequência e segue aí. O que eu quero convidá-lo agora é pensar o seguinte: pense um exemplo com o embora, por exemplo, ou com o mesmo, ou ainda que também, o embora e o mesmo. Olha, você tem que observar um fato contrário para que nós possamos afirmar que existe uma concessiva. Embora ele estivesse com febre, foi para a praia. Um fato contrário. Mesmo estando com febre, foi para a praia. Olha, a minha ideia de praia é a seguinte: ele foi para nadar, se jogar na água. Agora, ele estava febril. Então, mesmo estando com febre, foi para a praia. Está indicando um fato contrário. Mesmo estando febril, foi para a praia. É um fato contrário. Então, para que nós possamos entender o embora ou o mesmo indicando uma concessiva, é importante que exista um fato contrário. E você vai guardar. Embora estivesse com febre, foi para a praia. Fato contrário. É ali que nós observamos, é aí que nós percebemos uma concessiva. Fato contrário. Condição, condicional, concessiva, fato contrário, e também tem o texto para nós observarmos, encontrarmos uma concessiva, ou seja, um fato contrário. Vamos lá. Olha o que temos aí então no texto. Agora é Lígia Fagundes Teles. Lígia Fagundes Teles. Vou apresentar aqui primeiro o texto para você. Olha, aqui é o texto dela, tá bom? Para que nós possamos agora sim ler, ó, nós vamos ler, aqui nós vamos ler, procurando um fato contrário. Vamos ler o texto procurando um fato contrário. Fica também a nossa sugestão para que você busque também, procure outros textos de Lígia Fagundes Teles para também se apropriar de produções literárias. E assim começa. Ele deixou cair. Uma vez, quando era menor ainda do que você, brincava com um espelhinho à beira de um poço da minha casa. Eu morava numa fazenda meio selvagem.
ele deixou cair e você observa também a imagem ao lado aqui, ó, prontinho. Então nós já temos uma ideia sendo apresentada e nós percebemos que não temos nenhum fato contrário. Ó, não existe nenhum fato contrário. Uma vez, quando eu era ainda menor do que você, brincava com um espelhinho à beira de um poço da minha casa. Eu morava numa fazenda meio selvagem, nenhum fato contrário sendo apresentado. Agora vamos ler o texto novamente, aliás, novamente não, continuando, para observarmos se nós temos fato contrário. O poço estava seco e era bonito o reflexo do espelhinho correndo como se fosse uma lanterna pela parede escura. Sabe como é, não? Sabe como é, não? Mas, de repente, o espelho caiu e se espatifou lá no fundo. Então, nós já temos uma situação aqui sendo apresentada e nós vamos caminhando para encontrar um fato contrário, um fato oposto. Geralmente é o mesmo e o embora, mas nós não podemos somente decorar. Nós temos que observar se realmente tem um fato contrário. Fiquei desesperado, tinha vontade de me atirar lá dentro para buscar os cacos do meu espelho. Então alguém, acho que foi meu pai, levou-me pela mão e me consolou dizendo que não adiantava mais nada, porque, olha aqui o que eu estou destacando agora. Eu quero que você observe se nós temos um fato contrário. Ó, observe se nós temos um fato contrário. A partir daqui eu quero que você observe para nós comprovarmos se o mesmo está indicando ou não. E olha o que diz assim, ó. Não adiantava mais nada porque, mesmo que eu juntasse os cacos todos, nunca mais o espelho seria como antes. Então, a ideia é que nós temos, o espelho se quebrou, pá! Pronto, espatifou-se, não é isso? É o que é apresentado no texto. E de repente ela fica ali, ó, pensativa, querendo juntar tudo. A vontade dela de ter de volta o seu espelho era muito grande, que ela queria juntar os cacos. E chega alguém e diz, olha, mesmo que você junte todos os cacos, monte novamente, não será mais o mesmo espelho que você tinha antes. Então, mesmo que você junte, está indicando um fato contrário. Condicional, condição, concessiva, fato contrário, o embora e também, é isso, você pode aplicar também o mesmo, sendo o embora muito mais comum no nosso dia a dia. E tem mais um texto, vamos a ele. Olha o próximo texto que nós temos. Gol de Cocoruto. Vamos lendo o texto, olha o que diz. O melhor momento do futebol para um tático é o minuto de silêncio. É quando os times ficam perfilados, cada jogador com as mãos nas costas e mais ou menos no lugar que lhe foi designado no esquema e parados. A continuidade. O futebol brasileiro já teve grandes estrategistas cruelmente traídos pela dinâmica do jogo. Tim, por exemplo, tático exemplar, planejava todo o jogo numa mesa de botão, da entrada em campo até a troca de camisetas, incluindo um minuto de silêncio. Foi um técnico de sucesso, mas nunca conseguiu uma reputação no campo à altura de sua reputação no vestiário. Bem, aqui é o trecho que eu vou destacar, porque nós vamos promover uma alteração, tá bom? Olha aí, é o trecho destacado que vai sofrer uma alteração, eu vou apresentar daqui a pouco novamente. O texto continua, falava um jogo e o time jogava outro. O problema do time, diziam todos, era que seus botões eram mais inteligentes do que seus jogadores. Então nós temos aí um traço de humor, não é isso, sendo apresentado, para que você reflita também sobre essa dinâmica da vida. A dinâmica da vida como ela é. Nem sempre o planejado sai como nós queremos. Mas aí está o texto destacado, olha. Foi um técnico de sucesso, mas nunca conseguiu uma reputação no campo à altura de sua reputação. Nós queremos começar com nunca conseguiu uma reputação no campo à altura de sua reputação. E para manter, olha que interessante aqui, nós temos que escolher uma das alternativas. Uma delas cabe tranquilamente no trecho fazendo as suas substituições. Nunca conseguiu uma reputação no campo à altura da sua reputação de vestiário. Olha aí. Enquanto fosse, na medida em que, ainda que tenha sido ou desde que fosse. Então nós temos aqui, ó,
nunca conseguiu uma reputação no campo à altura da sua reputação de vestiário, ainda que fosse um ótimo ou ainda que tenha sido um ótimo estrategista. Então, o ainda que é uma estrutura de concessiva, concessividade, e quando nós lembrarmos das concessivas, nós vamos nos lembrar de fato contrário, tá bom? Então, condicional é uma condição e o fato contrário está para a concessiva, ainda que, o mesmo e o embora. Mesmo estando com febre, foi para a praia. Não devia ter ido, é um fato contrário. Orações subordinadas, concessivas e condicionais. Vamos seguindo então com a nossa dinâmica local interativa. Pronto, questão 1, uma questão adaptada do Brasil Escola, e nós queremos a alternativa, olha que interessante, que apresente uma condicional, tá bom? Você vai observar e uma delas indica uma condição. Qual será delas que indica uma condição? Você vai analisar com bastante calma. Condição condicional. E a questão 2, nós queremos uma que indique um fato contrário. O que é um fato contrário, professor? É a concessiva. Uma delas apresenta um fato contrário. Você vai analisar as alternativas e indicar no nosso chat, tá bom? Queremos contar com a sua participação e até daqui a pouco.
A, B, C ou D? Qual é a sua resposta? Para a primeira questão, por exemplo, você indicou uma das alternativas, não é verdade? Analisou, pensou com certeza e também pensou assim para a segunda questão. Agora, é claro, antes de nós comentarmos, antes de apresentarmos o comentário, o gabarito, eu quero lembrá-los de que a nossa equipe pedagógica está presente no nosso chat, sempre acompanhando as nossas aulas e, claro, com o objetivo de estar à disposição para dúvidas. Então, se você tem alguma dúvida, se você tiver alguma dúvida, a nossa equipe pedagógica está apresentada no chat acompanhando e também quem está acompanhando é a nossa equipe de língua portuguesa, equipe Aula em Casa Amazonas de língua portuguesa também presente no chat. Caso você tenha alguma dúvida, se você tiver alguma dúvida também, entre em contato com a nossa equipe de língua portuguesa e também, claro, os nossos intérpretes maravilhosos, as nossas intérpretes também participando de todo o processo, é isso, importantíssimos. E, claro, o nosso agradecimento à nossa equipe técnica também, ó, promovendo aqui o momento, proporcionando um momento para nós estarmos conversando, batendo um papo aqui legal. Tá bom, queridos? Então, fiquem à vontade. Projeto Aula em Casa Amazonas, todo ele pensado para atendê-lo, para que você esteja aqui, olha, aprendendo, aperfeiçoando, evoluindo, entendendo a concessiva e a condicional, e a elas que nós vamos agora na primeira questão. Vamos lá. Olha o que temos então na nossa primeira questão. Primeira questão, Brasil Escola Adaptado, assinale a alternativa que possui uma oração subordinada adverbial condicional. O que você vai lembrar sobre condicional? Condicional indica uma, pronto, fácil, fácil, fácil. Você sabe que é uma condição. Agora, o que nós temos que observar é que, olha, nós temos aí alternativas e uma delas apresenta condição. Qual delas apresenta condição? É o que nós vamos pensar. Levarei comida para que você possa alimentar-se durante a viagem. Aqui eu vou destacar o para quê. Será que o para quê está indicando uma finalidade? O para quê é muito comum no nosso dia a dia. Tenho estudado menos do que deveria. O menos do que, será que é uma condição? Contanto que não tenha clientes, você poderá ir embora mais cedo. E, embora não conhecesse ninguém na cidade, olha aí, olha que interessante. Então, a letra A não é uma condicional, não é. A letra A indica uma finalidade. O para é muito comum na língua portuguesa, indicando finalidade. Ele veio para estudar, indicando finalidade. Na letra B, nós temos uma comparação. Tenho estudado menos do que deveria, é comparação. Letra A, finalidade. Letra B, comparação. E a letra D de docinho, nós temos uma concessiva, um fato contrário. Embora não conhecesse ninguém na cidade, logo se enturmou. Ora, se ele não conhece ninguém, como conseguiu se enturmar? É um fato contrário presente na letra D de docinho. Porque na letra C, contanto que não tenha mais clientes, você pode inclusive, na letra C, você pode usar também o se e você pode usar também o caso. Olha, caso não tenha mais clientes, se não tiver mais clientes, você pode ir embora. É a letra C. Vamos conferir aqui o gabarito então. Olha aí, a letra C, para que você consiga observar também o comentário. A oração subordinada adverbial condicional apresenta uma condição. E é isso que nós estamos observando na letra C. Tá bom, queridos? Letra C indicando uma condição. Letra A, finalidade. Letra B, comparação. D de docinho é uma concessiva e é a concessiva que nós queremos agora. Concessiva, uma ideia contrária. Será que a letra A é uma concessiva? Fizemos a consulta conforme. Será que é a letra B? Nós temos também a letra C. Olha, o enquanto na letra C. E na letra D, nós temos destacado o por mais que. Então, nós queremos aquela alternativa que apresenta um fato contrário, uma ideia contrária. Não é a letra A. Se eu tivesse dinheiro, se caso, então nós temos uma condição na letra A. Condição, pode observar. Na letra B, nós temos uma conformativa e a conformativa indica uma orientação. Fizemos a consulta
conforme a solicitação, indicando uma orientação. A letra C, enquanto a mídia entrevistava o especialista, é uma ideia de tempo, temporal, e claro que o especialista não concordará com sua opinião, por mais que você insista. Então, o fato de eu insistir deveria ter convencido o especialista, mas não aconteceu. Por isso a letra D de docinho apresenta o quê? Um fato contrário. Foi certamente o que você também indicou, não é isso? Letra D, a oração subordinada adverbial concessiva indica um fato contrário. Por mais que você apresente argumentos, eles não vão concordar com você. Por mais que você esteja certíssimo, eles não vão concordar com você. Então, o por mais que indicando um fato contrário. Então, nós estamos aí com as condicionais, condição, e a concessiva, que indicam um fato contrário. Então, meus queridos, minhas queridas, muito obrigado pela companhia. Mais uma aula em Casa Amazonas, hoje com as orações subordinadas. E você, claro, fica sempre o convite para que você pesquise mais e mais, porque as orações subordinadas, estão presentes no nosso dia a dia, sempre, 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 sempre. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, relembrando um pouco mais delas, para que você consiga aprofundar ainda mais os estudos, tá bom? Então, muito obrigado pela companhia e até a próxima, hein? Tchau!